Mais uma aula do nosso estudo de Gênesis, a aula 5. Lembrando que nós estamos estudando versículo por versículo e desvendando os mistérios desse livro, da criação, e vendo também a sua ligação com o Apocalipse. Quando eu digo que a Bíblia ela é um projeto, esse projeto ele inicia em Gênesis. Então eu quero ler os versículos aqui e nós já vamos começar. Diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Lembrando que eu falei que sem forma e vazia é caos. Lembra? Caos. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu falei nesse versículo que tudo que Deus faz é bom, que ele não faria uma terra em caos. Então ela tornou-se caos. Disse Deus, haja luz e houve luz. Lembrando que eu expliquei que essa luz é Jesus. Mostrei lá em 1 João, que está em João capítulo 1, que está linkado diretamente em Gênesis capítulo 1. Ele é a luz do mundo, né? E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Eu mostrei no livro de Isaías 45 que Deus criou as trevas. E depois nós continuamos, né? E agora nós vamos falar sobre o versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Tarde e manhã o primeiro dia. Será que esse dia ele é um dia literal de 24 horas? Para saber mais um pouco, eu tenho que ir em Gênesis 1, 14 e 15. Lá diz que o sol e a lua foram criados no quarto dia. Ou seja, até o terceiro dia. Eu não tenho contagem de tempo literal como nós temos. Eu preciso de um referencial. Por exemplo, o que é um ano? É o tempo que a Terra gira em torno do Sol. 365 dias e 6 horas. Se eu não tenho Sol, não tenho referencial de tempo. E por que eu não tenho esse referencial de tempo da criação? E o que esse referencial, tarde e manhã, tem a ver com o livro de Apocalipse? Olha só. Então, a Bíblia ela começa em Gênesis e ela tem um fim. Apocalipse é o fim. E eu quero que você vá comigo até o fim, para que você possa compreender o que Deus está fazendo. Então, nesse dia aí, a luz não é o sol. Tarde e manhã não significa um dia literal, porque eu não tenho referencial de tempo. Ou seja, quanto tempo passou para fazer isso, para acontecer isso aí, eu não posso te afirmar que é um dia de 24 horas, sendo que eu não tenho referencial de anos, de dias, de meses, que é o sol. Vou relembrar para você. Ali ainda não existia sol. Aquela luz é Jesus. E por que não conseguia entrar na noite, nas trevas? Em João, capítulo 1, não se conseguia ter noite no lugar. Se abre comigo no livro de João, nós já vamos para o Apocalipse, né? João, capítulo 1, fala o seguinte. Vamos ler a partir do 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então não conseguia ter trevas. Embora trevas estivesse lá, a luz era tão forte, que não se conseguia ver as trevas naquele lugar.
Não se conseguia. A escuridão não conseguia, vamos dizer assim, se manifestar, porque a luz era tão intensa. Agora vamos ver, então, tudo isso que eu falei, o que tem a ver com o projeto de Deus e com o final de todas as coisas. Se eu quero saber o fim de tudo, é muito fácil, é só ver Apocalipse. E Apocalipse 22 relata detalhes de como é o fim de tudo. Aqui em Apocalipse 22, o mal já não existe. Aqui só existe Deus e a sua família. Não é? Os filhos de Deus morando com ele, lágrimas não caem dos olhos. Agora vamos ver nesse lugar o que acontece. Em Apocalipse 21, nós vamos ver o final de todas as coisas. Né? 21 e 22. Mas vamos primeiro em Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 21. Relembrando, lá em Gênesis não existia sol. O sol só é criado no quarto dia. Vamos ver a similaridade com Apocalipse 21. Apocalipse 21 fala de uma cidade santa, de um lugar, né? Detalha sobre essa cidade. Agora, há um detalhe aqui muito interessante. Ó. Verso 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é sua lâmpada. Acabou a contagem de tempo. Não tem necessidade mais de sol e lua. O que significa isso? Retornando para o Gênesis, a eternidade, que não há contagem de tempo. Ó, as suas portas jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Não há trevas. Não existe mais a presença do mal. Estamos voltando para o projeto inicial de Deus morando com seus filhos na eternidade. Se eu não tenho sol, eu não tenho contagem de tempo mais. E continua. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos do livro da vida do Cordeiro. Eu não vou entrar em mais detalhes de Apocalipse, porque a aula não é de Apocalipse. Mas esse detalhe é muito importante para a Gênesis. Não existe sol nem lua mais. Voltou ao dia 1º, 2º, 3º e 4º. Aliás, 3º, porque no 4º é criado o sol e as estrelas. Eu não tenho como alegar que o dia 1º, 2º, 3º e 4º, dia 1º, 2º e 3º, são dias literais. A partir do 4º dia, eu tenho uma contagem. Existe sol. E agora eu sei que o tempo que a Terra der em volta do Sol é um ano. Um ano. Então, essa é uma curiosidade do versículo 5 de Gênesis. Tarde e manhã não significa um dia literal, porque eu não tenho um referencial para afirmar tal coisa. Quando eu digo que nós estamos voltando para o Éden, não sou eu que estou falando. Abre aí Apocalipse 22, diz o seguinte. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono e do cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida,
Daqui a pouco nós vamos estudar sobre a árvore da vida, mas você já está vendo que ela está lá onde você está morando de novo. Mas uma das árvores não está lá mais. A árvore do conhecimento do bem e do mal não existe mais. As trevas não existem mais. Por quê? Hein? Porque tanto as trevas quanto a árvore foram feitas com um propósito: dar opção de escolha. E agora, em Apocalipse 22, só está morando com Deus quem o escolheu através de Jesus Cristo. Quem escolheu Jesus não é julgado para condenação, é julgado para galardão. E quem escolheu Jesus mora com ele uma eternidade, agora para sempre. E não tem mais necessidade nem da árvore do conhecimento e nem das trevas. Porque só está aí agora, só estão aí agora os que escolheram morar com Deus através de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Só para relembrar também você, a palavra Éden e paraíso é a mesma. Uma no grego e a outra no hebraico. Nós iremos morar no paraíso, que é o Éden. Então a Bíblia inicia no Éden e termina no Éden. Mas nós temos muito que aprender durante todo esse processo de construção e de execução de um projeto de Deus com você, que daqui a pouco você vai ficar sabendo nos próximos vídeos. Deus te abençoe e te guarde, a você e a sua família, em nome